Bom dia por Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra do Senhor, parte de segunda-feira, sem meio termo. A gente vai aprender algo muito importante nessa manhã, que a Bíblia vem falando, vem dando duas opções para o ser humano, e não tem meio termo. Mas olha só que interessante, em toda a Bíblia, duas opções são apresentadas ao ser humano. No contexto da história do pecado, dois caminhos, dois senhores, dois destinos foram colocados diante da humanidade. A gente precisa aprender algo muito importante nessa manhã. Deus, ele coloca o caminho da vida e o caminho da morte diante da gente. Ele nos dá uma opção, ele diz, escolhe pois a vida. Uma coisa muito importante, olha só, você tem um poder de decisão. Na verdade, a salvação ela foi dada de graça, mas você precisa primeiramente aceitar. E dentro desse contexto, nós vamos ver alguns dos textos muito importantes que são apresentadas essas duas opções. Olha só, João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí nós vemos no contexto as duas opções. Primeiro, foi entregue a alguém por cada um de nós, esse alguém é nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos deu a oportunidade de salvação, mas ele diz assim, para todo aquele que nele crê. Então a gente precisa crer no Senhor Jesus. Mas olha só, automaticamente quem crê é salvo. E quem não crê, Marcos capítulo 16, versículo 16, fala que quem não crê será condenado. Mas olha só, ainda tem mais. Gênesis capítulo 7 também fala justamente sobre a obediência. O que é que acontece ali no contexto? A gente vê em Gênesis capítulo 6 que Deus estava olhando para o planeta Terra e disse que não encontrou um justo sequer. Mas Deus vê na pessoa de Noé algo diferente do que os outros não tinham. A bem-aventurada Ellen Goldwhite, ela fala que em Noé se encontrou graça, e ele disse, sabe o que? Diz que Noé era um homem temente a Deus, observador dos seus princípios. E o que é que aconteceu? A gente vê que dentro desse contexto, por ele crer e obedecer ao Senhor, ele foi salvo, ele e toda a sua família. Ainda diz mais, Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A gente vemos também as duas opções sendo apresentadas. A gente vê no contexto da obediência, aquele que desobedece, ele recebe automaticamente as consequências dessa desobediência, que futuramente pode ser a morte. Então, dentro desse contexto, a gente vem chamando você à obediência aos princípios da palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, a gente vê justamente isso aí. Duas pessoas que decidiram, uma que decidiu viver segundo os princípios da palavra de Deus, e esse cara edificou ali a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus, e tudo ocorreu bem, veio a tempestade, veio tudo mais, mas não conseguiu destruir essa casa. O outro, pelo contrário, ele decide construir a sua casa sobre areia, não segue ali os padrões bíblicos, não segue as regras bíblicas para reger o seu lar, e vem as tempestades, vem as lutas, e destruiu ali a sua casa. Mas olha só, no final das contas não existe meio termo para nós. Antes que o grande conflito termine, o pecado, Satanás, o mal, a desobediência e a rebelião serão erradicados. Qual será nosso destino? Essa resposta depende de nós mesmos. Temos a escolha diante de nós, vida ou morte. Dentro desse contexto, é a gente quem decide o nosso destino. Nós temos o livre-arbítrio, a escolha. Você escolhe, meu querido, você escolhe estar do lado de Deus ou não. Lembrando que eu vou deixar para vocês as consequências. Aquele que é obediente vai viver eternamente com o Senhor, desfrutar de um lar maravilhoso descrito no livro do Apocalipse, vai ter um destino extraordinário. Aquele que desobedecer, a Bíblia fala que esse desobediente, infelizmente, eles vão receber o castigo prometido, porque eles foram desobedientes a Deus. Deus nos coloca a vida e a morte, Ele nos dá a opção, porque Ele sabe de tudo. Mas olha só, sobre a morte eterna, qual das opções abaixo reflete a verdade bíblica? A gente vê que existe algumas heresias aí que tiram o foco de um Deus amoroso. A gente sabemos que as pessoas vão queimar, elas vão ser destruídas pelo fogo, mas uma coisa a gente precisa analisar. Dentro desse contexto, o lago de fogo queimará os ímpios até que eles sejam completamente extintos e a justiça seja cumprida. Não vai viver queimando eternamente, irmão, porque repara só, imagina um Deus amoroso que vai ver os seus filhos queimando eternamente, vai estar vendo os seus filhos sendo
estando sendo queimado eternamente. Dentro desse contexto a gente precisa sim analisar, a gente precisa colocar os dois lados da moeda. A gente sabe que Deus é amor, a gente sabe que Deus cuida de cada um de nós, mas a gente precisa entender que diante desse conflito existe ali algo que pode nos tirar da presença de Deus, e justamente é o pecado. Por isso que nessa manhã eu convido vocês a elevar os seus olhos para a palavra de Deus, estudar com carinho, se tornar um obreiro que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra de Deus, guardar no seu coração cada detalhe desse livro e viver em obediência. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã, e eu convido vocês a orar nesse momento. Grandioso Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, por essa mensagem. Que teu Santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a ser obediente à tua palavra. Nos ajuda a entender que esse é o melhor caminho. Abençoa também essa pessoa que está ouvindo esse vídeo nesse momento. Não sei que caminho ela está trilhando, mas eu sei que o teu Santo e bom Espírito está querendo conduzir ela à tua palavra. Pedimos tudo isso em nome de Cristo Jesus. Amém.